Deus, grande é o Senhor, que mais uma vez trouxe a igreja dele a estar reunida na casa dele. Aleluia. Nós vamos ver quanto realmente é fabuloso levar a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo é árduo e ao mesmo tempo a gente não sabe na realidade o quanto as pessoas precisam de Jesus. Em Atos capítulo 16, versículo 9, o apóstolo Paulo, ele teve em visão um certo varão que chamava para Macedônia. E ele clamava, ajuda-nos, ajuda-nos. Então, o apóstolo e os que acompanhavam tiraram a conclusão que alguém precisava da palavra em Macedônia e eles foram e atravessaram a Macedônia. Bem, às vezes nós temos sentimentos da parte do Senhor e nós não damos ouvidos. A pastora Cláudia mesmo hoje no segundo culto, ela falava que muitas vezes a gente não dá crédito ao que o Senhor nos manda fazer. E quando nós damos ouvidos ao Senhor, é algo incrível, porque Ele realmente nos direciona para a vitória. E nós não estamos nessa terra simplesmente para satisfazer as nossas carências pessoais. Nós estamos nessa terra, depois que aceitamos Jesus, entendemos que para impor o reino de Deus aqui neste local, nesse mundo, nessa terra. E nós estamos aqui para uma guerra santa, não é uma guerra de sangue, não é uma guerra de violência, porque o sangue inocente já foi derramado, o sangue do Cordeiro. Mas é uma batalha espiritual, o tempo inteiro, em favor de tirar o ser humano das garras do ladrão Satanás. E nós vamos continuar lutando contra esse adversário, como? Dando ouvido à voz do Senhor, escutando o que o Senhor tem a dizer a nós, a igreja dele. Então, no versículo 11 está escrito, e navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. Perceba, o cristão ele vive o tempo inteiro com essa ansiedade. O apóstolo Paulo, naquela época, quem pastora Cláudia? Naquela época, ele procurava um lugar que pudesse orar. Quanto mais nós hoje. A gente olha, vê arranha-céu, né, aqui em São Paulo. Olha para o outro lado, vê outro arranha-céu de prédios e mais prédios, e carros e ônibus. Ai, como é difícil. Tem uma coisa gostosa, é poder erguer a cabeça, olhar para o céu e falar, Jesus, eu te amo. Ai, como faz falta para nós aqui de São Paulo poder assim, ajoelhar numa grama, numa relva. Como faz falta. Né, com medo da vaca que está atravessando o pasto, mas orando de joelho. Isso para nós faz muita falta. As origens nos chamam para orar e clamar ao Senhor no lugar deserto. Isso me faz lembrar uma vez uma ansiedade de orar. O cristão vive com ansiedade de orar. E saiu eu, a pastora Cláudia, e na época o meu pai missionário era vivo, e nós fomos orar em uma cidadezinha, procurar uma montanha para orar assim no meio da tarde. Nós saímos sem eira nem beira, procurando um lugar para orar. Mas naquele dia assim, eu acho que o pai tinha chupado muita bala de limão, estava meio azedo, né, no ânimo dele, porque acontece, né, do dia do azedume. E naquele dia assim, meio assim, não vamos entrar aí não vamos. Ele tinha medo de entrar em lugares desconhecidos. Mas como é interessante, quando alguém na família dá o contra, a gente tem forças, né? Hoje mesmo, sem ele, eu não tenho medo, mas não entro também em certos lugares. Mas acho que eu queria provar para o meu pai que eu tinha coragem, né? Eu falo, imagina, para com isso, pai. Vamos lá, coragem, né? E de repente nós achamos uma montanha que até depois de um tempo fomos com mais irmãos orar. E fomos subindo, ai, que delícia, chegamos. E ele estava meio azedo, meio esquisito, né? Aquela coisa que dá de vez em quando numa marada por aí. Daí ele fala que a mulher tem TPM, mas o homem também tem umas coisas estranhas, viu, irmãos? Tem umas horas que dá um azedo em vocês, mas Deus seja louvado que vocês se libertam. Mas de repente assim,
ajoelhou e começou, sabe aquela oração assim, eu sou coitado, né? Eu sou infeliz. Ele ajoelhou, pôs bem a poupança lá em cima para mostrar que ele era mais crente que a gente, né? Pôs a testa no chão, a poupança lá em cima e de repente começou, Deus, oh misericórdia, Criador dos céus e da terra, né? E nós duas, Pai, levanta. Essa gente que não me deixa orar, endemoniada. Pai, levanta. Sil, levanta. Sil, levanta. A vaca. Ele, essa gente endemoniada. A vaca veio com tudo na poupança dele pra cima. Mas depois veio aquela pergunta, por que vocês não me avisaram? Tentamos. Enfim, a oração foi boa, porque ele acabou ficando realmente dócil depois daquela cena. E acabou tudo em risadas, graças a Deus. Mas é interessante, se o apóstolo Paulo, naquela época, há quase 2000 anos atrás, um pouco menos, ele procurava um lugar para orar fora da cidade, fora daquele convívio, quanto mais nós hoje. Nós olhamos para um beco, tem alguém se drogando. Nós olhamos do outro lado, tem um altar para Satanás. Nós olhamos do outro, homens, mulheres e com mulheres se prostituindo. Nós olhamos a sedução o tempo inteiro. Nós olhamos a mentira, a ganância, o roubo, o comércio desenfreado. Quanta angústia nós não sentimos hoje. Daí a gente se fecha no carro da gente e começa a orar. Mas quão gostoso é poder estar no lugar e falar, Jesus, eu te amo. Olha pela minha nação, olha pelo meu povo, olha pela minha igreja, aleluia. Esses dias também, a irmã Dulce e o irmão Ronaldo, eles estavam contando testemunho e eu senti bastante a presença de Deus. Nós conhecemos o carro da família, um carrinho já batido, surrado mesmo. Mas quando eles vêm para a igreja, o louvor, eles colocam numa certa altura bem alta e vem cantando a família inteira pelo caminho. E disse que de repente viu um carro atrás, todo equipado de som, e aquela batida eletrônica irritava, e eles continuaram cantando, a família do R&B continuou cantando lá, né? E louvando ao Senhor. Daí de repente para farol, o carro do Ronaldo para, e o carro da batida eletrônica lá, bem alto, parou do lado, abaixou o som, contando certinho, abaixou o som, de repente, quando eles olham, ele vira bem para a Dulce assim e fala assim, ainda eu volto para Jesus. Olha, eu não sei qual foi o melhor, viu? Se ele falando que voltava para Jesus ou a Dulce na hora. Volta mesmo, depressa, porque ele te ama, Jesus espera por você. Olha, isso foi muito lindo. Domingo à noite, eu não vi a hora de chegar em off com a pastora Cláudia e contar o testemunho para a turma. Daí umas pessoas me distraíram em certos problemas. E chegou de manhã e falou, tenho que te contar uma coisa para a pastora e não lembrava. E quando eu contei, ela sentiu a presença de Deus e eu também para contar. Porque, olha, tudo indicava que ia ter aquela briga de som. E não teve. Houve um quebrantamento de coração. Então, nós, os apóstolos Paulo da época atual, temos que continuar trabalhando para Jesus. Aleluia. Nessa passagem, o apóstolo chega nesse local, junto com os amados que o acompanhavam, e tinha umas mulheres ali. Vamos ler? No dia de sábado, um lugar para orar. E assentando-nos falamos das mulheres que ali se juntavam. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. Ó, presta atenção, ela servia a Deus. Mas ela não tinha Deus. Há uma diferença de servir a Deus e ter Deus. Porque o apóstolo Paulo começou a pregar para ela. O apóstolo Paulo começou a falar do reino para ela. Ela pensava estar de maneira completa com Deus, mas ela não estava. Por quê? Porque o apóstolo Paulo não simplesmente falava em Deus, falava também no Filho de Deus. E ninguém consegue chegar a Deus ou servir a Deus se não for através do Filho de Deus. Então essa Lídia, ela servia a Deus, mas ela não tinha o Filho
De nenhuma maneira pode-se chegar ao Deus Pai sem o Deus Filho. E só conseguimos chegar ao Deus Filho pelo poder imenso do Espírito Santo de Deus. Então aqui continua. E o Senhor lhes abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Mais para frente, depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Ela servia a Deus. A partir do momento que o apóstolo Paulo falava, ela passou a ter Deus. Ela se batizou, ela e toda a sua família. O batismo do arrependimento. O batismo de enterrar o velho homem e nascer a nova criatura. Queridos, olha o trabalhar de Deus. O Espírito Santo fazia com que o apóstolo Paulo, em outro lugar, tivesse uma visão de alguém pedindo ajuda na região da Macedônia. O apóstolo Paulo vai, o Espírito Santo coloca no coração do apóstolo Paulo que tinha que achar um lugar de orar. O apóstolo Paulo vai procurar um lugar de oração. Chegando ali, o apóstolo Paulo faz aquilo que ele fazia com desenvoltura, falar a palavra de Deus. O Espírito Santo pega os ouvidos daquela mulher e faz ela ficar atenta ao que Paulo dizia. Aí entrou salvação. É o mesmo Espírito Santo que está fazendo agora, você ficar atento a essa palavra. Somente Ele pode abrir o teu coração. Nenhum homem ou mulher nesse mundo tem o poder de fazer você entender a palavra de Deus. Somente o Espírito Santo tem esse poder. Somente o Espírito Santo pode mudar o teu coração. Somente o Espírito Santo pode mudar a tua vida. Somente o Espírito Santo pode tirar você dos vícios. Somente o Espírito Santo pode fazer você crer que Deus existe. Aleluia. E continua no 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Queridos, hoje nós temos todo tipo de parafernália de tecnologia para saber o que uma pessoa tem dentro do corpo dela. Hoje é muito fácil você chegar e entrar numa máquina e fazer uma ressonância magnética, um ultrassom, e por aí vai. Maravilhoso isso, acho tremendo. No máximo. Mas naquela época não tinha nada disso. Hoje em dia você tem internet que você vai no Google, vasculha a vida de quem você quiser. Naquela época não tinha nada disso. Se nós temos tanto acesso à informação hoje, e ainda tem pessoas que querem que adivinhe a vida delas, quanto mais na época do apóstolo Paulo. Pensa comigo. Quantas pessoas não eram fissuradas, sabe? Tomadas pela vontade de saber a doença que tinha, o futuro delas, a vida de outra pessoa. Quanto que essa jovem não lucrava mesmo para o seu Senhor? E o diabo, quando ele foi lançado do céu para a terra, ele foi lançado com todos os dons. Não que ela estivesse mentindo, que ela adivinhava, mas alguma coisa ela devia adivinhar mesmo, porque os espíritos imundos, eles também rondam essa terra e sabem alguma coisa. Demônio, ele saiu do céu com todos os talentos, só não tem o dom de salvar ninguém. Ele não tem o dom do amor, não tem o dom da salvação. Mas ele pode curar, pode falar na língua dos anjos. Satanás, ele engana muito. Então, se hoje ainda tem pessoas que procuram adivinhas, pessoas para revelar, que a gente chega assim: pastora, revela a minha vida. A única coisa que eu posso te revelar agora é que tu é muito curioso, meu. Porque, sinceramente, é lógica as coisas hoje na vida. E uma coisa a gente pode falar: se você aceitou Jesus, você vai para o céu. Se você não aceitou, tu vai para o inferno.